Eu sou a Pompom e sejam bem-vindos a mais um Tagarelando depois de 2 anos. E agora, com essa passagem de tempo, digamos que eu mudei um pouquinho o meu jeito de avaliar as coisas, né? Afinal, 2, quase 3 anos, realmente seria estranho se eu não mudasse. Dessa vez eu tenho um mínimo de planejamento, olha que legal, eu tô com um monte de coisa aqui do meu lado. E eu tenho anotações, porque antes eu só falava o que vinha na minha cabeça. Só que eu esqueço as coisas, né? Então no máximo tinha 1 ou 2 anotações pra poder lembrar no meio do caminho. E é quase certo que eu não vou lembrar quando eu faço isso. Eu vou seguir uma ordem de coisas a falar. Mais ou menos uma ordem, né? Assim, eu tenho um planejamento, umas coisinhas aqui que tem uma ordem, mas que provavelmente eu não vou seguir. Eu me conheço, eu vou falar o que der na telha. Eu faço diário de leitura, tipo, eu coloco as minhas leituras aqui bonitinho. E aqui tá o livro de hoje, que é Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. E eu vou seguir basicamente o padrão que eu uso no meu diário de leitura. Então os nossos critérios são o livro, falar sobre o livro em si, né? Que é o ponto do vídeo. Que legal. Falar sobre o autor, porque convenhamos, né? É um tanto importante. Interessante saber um pouco mais do autor quando você vai ler alguma coisa. Falar sobre o gênero e o formato que eu li, de onde é também. Essas coisas eu vou passar muito rápido. Vai ser um negócio tipo, é isso. Acabou, esses vão ser muito rápidos. O período que eu fiquei lendo, porque isso muitas vezes impacta na minha leitura, principalmente na minha memória de coisas da minha leitura. A nota que eu dei, essa é uma parte um pouco complicada, talvez. Se eu indico outra parte que vai ser rapidinho, provavelmente você vai ficar lá pro final. Qual foi meu personagem favorito? Se tem adaptação e o que eu achei dessa adaptação. Também os pontos negativos e positivos. Agora, oficialmente começando o vídeo. O livro de hoje é Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie, que eu li pelo clube do livro da minha faculdade, do meu curso. Mas pra começar de verdade, primeiro a gente vai falar sobre a autora, Agatha Christie. Eu vou dar primeiro as informações que estão presentes no livro. Depois eu vou falar de uma leve história. Nesse livro tem uma certa descriçãozinha da Agatha Christie. Tem tanto nessa parte de trás quanto dentro do livro. Agatha Christie é simplesmente a romancista de maior vendagem de títulos da história, atrás apenas da Bíblia e de Shakespeare. A gata é poderosa, né? Razão pela qual é conhecida como a Rainha do Crime. Seus 80 romances policiais e coletâneas de contos já foram publicados em mais de uma centena de línguas no mundo inteiro. Um detalhe aqui, que se eu não me engano não está escrito nem aqui nem na parte de dentro, é de que alguns desses contos e romances foram escritos sobre um pseudônimo. Então algumas dessas obras estão na autoria de... Calma, perdi. Mary Westmacott? Eu não sei falar isso. Mas estão ali na autoria de Mary Mascott. Mas é a Agatha Christie, sob o pseudônimo. O sucesso de sua obra, ampliado pelas inúmeras adaptações para o cinema e para a TV, é um tributo ao eterno fascínio de seus personagens e à absoluta engenhosidade de suas tramas. E por dentro tem uma parte um pouquinho mais específica, tá? Agatha Christie nasceu em Torquay. Difícil. Em Torquay, cidade da Inglaterra, em 1890, e tornou-se a romancista mais vendida de todos os tempos. Escreveu 80 romances e coletâneas de contos, além de mais de 12 de peças, incluindo A Ratoeira, peça que ficou mais tempo em cartaz na história teatral. Agatha também escreveu sua autobiografia, publicada no Brasil em 1977. Embora seu nome seja sinônimo de ficção policial, a extensão dos temas em seus romances é extraordinária, e Agatha realmente merece um lugar de destaque como uma das mais queridas escritoras de todos os tempos. Agatha Christie morreu em 1976, aos 85 anos, de causas naturais. E no meio, né, dessa vida dela, aconteceu o desaparecimento de Agatha Christie, em que, se não me engano, foi após a morte da mãe. Eu não tenho certeza sobre a morte da mãe, mas o negócio que eu tenho certeza é que o marido tinha uma amante. Aí acho que ele contou pra ela que ele tinha uma amante e que ia viver com a amante. E aí nisso, ele saiu pra passar o fim de semana com a amante e tal. Quando voltou, a Agatha sumiu. Ela desapareceu. Aí chamaram a polícia, ficaram 11 dias procurando. E foi tipo muita gente mesmo procurando pela Agatha. E aí acharam ela em um hotel, não lembro onde. Ai gente, cidade dos Estados Unidos. Eu não vou saber o nome. Um ponto importante que eu esqueci de comentar. Mas encontraram o carro dela abandonado em uma rua aleatória por aí. E aí nesse hotel em que ela foi encontrada, ela tava com algum outro nome, que eu não me lembro qual que era, mas que ela usava o mesmo sobrenome da amante.
Eu achei isso incrível. E tinham muitos artistas que iam pra esse hotel. Um desses artistas reconheceu a Agatha. E aí ele dedurou a Agatha, porque tava valendo 100 libras. Que eu não sei quanto isso valeria hoje em dia, nem libras, nem reais. Pompom da edição aqui para explicar esse lance das libras. 100 libras naquela época equivaleriam a, hoje em dia, umas 5.800 libras mais ou menos. Que daria em real 39.360. Só para vocês terem noção do tamanho desse prêmio. Aí ela foi resgatada, né? Voltou pra vida dela de escritora. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só sei que ela foi encontrada lá no hotel, né? Na verdade, imagino eu que ela voltou pra vida de escritora dela. Porque eu também esqueci em que ano isso aconteceu. Nossa, que pesquisa de merda que eu fiz, né? Nem procuro. No caso, eu vi lá. Eu acho que eu vi sim o ano, a data certinha que aconteceu, mas eu não anotei. Ok, agora que já falamos da Agatha em si, vamos falar um pouco mais sobre os livros dela em geral. Porque ela tem os protagonistas específicos que aparecem em mais de um livro, são personagens recorrentes, então são os protagonistas dela. Mas só 2 são bem famosos, até tem os outros, mas não são tão conhecidos não. Tanto é que esses 2 tiveram uma... Eu não sei se foi uma série ou se foi tipo uma coleção de filmes. Eu acho que é uma série de filmes. Não sei dizer, não tive a informação completa, porque esses filmes não estão disponíveis no Brasil. A menos que seja pela base da pirataria. Então, eu não tenho tanta informação deles. Mas são 2 séries. Uma do primeiro protagonista dela, que foi o que ficou mais famoso, que a galera conhece mais, que é o Hercule Poirot. Eu leio Hercule Poirot no Clube do Livro da minha faculdade. A gente teve uma discussão sobre como se pronuncia o nome dele, porque ele é belga. Então tem uma pronúncia certa. O Hercule eu não lembro mesmo, apaguei da minha mente. Agora o Poirot é alguma coisa como Perrault, alguma coisa assim. Não lembro direito também. Eu leio o Poirot. E esse personagem é um detetive particular que tem renome mundial. Eu fiquei um pouco confusa na minha pesquisa se era mundial dentro do universo dos livros ou mundial. Talvez seja os 2 casos, porque ele é realmente muito popular. Era tipo Sherlock Holmes e do lado Hercule Poirot. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque O Corpo na Biblioteca foi meu primeiro livro de Agatha Christie. E a protagonista desse livro é a Senhorita Marple. Eu tentei falar inglês, não dá certo. Senhorita Marple. Ela é uma senhorinha fofoqueira de vila que, de alguma forma, ela consegue correlacionar acontecimentos da vila com os acontecimentos do caso que ela pegou. Então, é tipo, porque tal cara é assim, assim, assado. Ela, isso me lembra a história de tal vizinho meu, que aconteceu isso, isso e isso. Então eu acho que esse cara fez isso, isso e isso. E ela geralmente tá certa. Ela tem uma inteligência realmente incrível, assim. É absurda de inteligente. E também um ponto muito forte dela é que ela não confia nas pessoas. Ela diz isso, inclusive, durante a trama, de que, vocês confiam demais nas pessoas. Eu nunca confio em ninguém. E assim, é ela que adivinha o caso todo, não são os policiais. É ela, a senhorinha fofoqueira. E tem até uns outros protagonistas lá, que eu até dei uma olhada, honestamente eu não fiquei interessada. E eles não são populares, eu não li nada sobre eles. Então, eu honestamente não senti a necessidade de falar sobre eles aqui. E antes da gente passar realmente pro livro Um Corpo na Biblioteca, temos que falar de um ponto importante, que é o racismo da Agatha Christie. Que assim, como ela ali do século XVIII, era uma coisa muito comum, principalmente na classe social dela. Então assim, também não dá pra ver com os olhos de hoje, mas é um ponto a se pensar. Tipo, você tem que ler os livros da Agatha Christie tendo isso em mente. Principalmente um livro específico, que é E Não Sobrou Nenhum. Porque esse título foi mudado depois de um tempo. Porque, né, racismo começou a ser uma coisa não muito legal. Tipo, começou a não ser visto como algo legal. Começou a se tornar um assunto polêmico, um assunto de assim, racismo é crime. Como é hoje em dia. Não como é hoje em dia, né? Porque quando surgiu também não é grande coisa não. É tipo, é crime na lei. É isso. Hoje em dia, na verdade, em alguns casos ainda crime só na lei, né? Mas deixa quieto. Esse livro, principalmente, tem essa polêmica do racismo, porque o título original dele é Os 10 Negrinhos, é alguma coisa assim. E em inglês é pior, porque eles usam a N-word, a palavra com N. E assim, é o pior xingamento que você pode fazer em inglês. Ele é muito pesado mesmo. Então, né, ficou um pouco complicado de se ter esse título vendendo.
Então acabaram mudando pra esse e não sobrou nenhum. Agora vamos finalmente falar do livro Um Corpo na Biblioteca, que já é um aviso, vai ter spoiler. E vamos começar falando sobre como esse livro é engraçadinho. Ele tem um tom que é muito leve, um tom que te faz rir. Tem umas piadinhas ali no meio. Em geral, não te causa um sentimento de nossa, que pesado, uma pessoa morreu. Não, ele é realmente bem engraçadinho. Então você não fica, nossa, alguém morreu, temos que descobrir. Você fica, e olha lá, como é que a Miss Marple vai desvendar isso aí com uma fofoca aleatória da vida? O primeiro capítulo já é muito engraçadinho, porque o livro começa com a senhora Bantry, a dona de uma casa que fica no campo. A casa tem nome, mas eu não vou lembrar o nome da casa. Já tô surpresa que eu lembrei o nome do personagem. Imagina a casa. Ela acorda com a empregada dizendo: ah, senhora, tem um corpo na biblioteca. E a senhora Bantry, tipo, como é que é? E aí ela vai acordar o marido pra falar: oh, tem um corpo na nossa biblioteca. Ele: tem um corpo na nossa biblioteca. Ai, você tá sonhando, volta a dormir, você tá... Ela: não, esqueci o nome da empregada, a Ritinha. A Ritinha acabou de dizer que tem um corpo na biblioteca, ela tá transtornada, não sei o que, vamos lá olhar. E ele: então a Ritinha que deve ter sonhado, deixa ela pra lá. E ele quer muito voltar a dormir. Pra algumas pessoas isso pode ter ficado meio... nossa, que suspeito, ele não quer ir lá, não sei o que. Mas, gente, pra ser bem honesta, se falando que tem um corpo num cômodo aleatório da minha casa, que depois eles explicam que fica fechado depois de certa hora, eu também não ia acreditar. Eu ia ficar, tá, volta a dormir, volta. O senhor e a senhora Bantry, eu não suspeitei em nenhum momento. A primeira pessoa que eles chamam, no caso que a senhora Bantry chama, é a Miss Marple. É Miss? Não, porque Miss é senhora, né? Senhorita é Misters. A senhora Marple. E a senhorita Marple tá tipo, tá, o que você quer? Ela: tem um corpo na biblioteca. E a Miss Marple: o que você quer que eu faça com isso, moça? Ela chama a senhorita Marple pra ir lá, pra poder dar uma investigada, que ela fica tipo, não, porque você sempre descobre, você é incrível, que não sei o quê. Aí a senhorita Marple vai lá, ela dá uma olhada no corpo, e enquanto ela tá olhando o corpo, chega lá a polícia. É durante? Não lembro se é durante, se é um pouquinho antes, se é um pouquinho depois, enfim. Eu sei que ela tá lá ao mesmo tempo que a polícia chega a reclamar com ela, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você não é da polícia. E ela: me chamaram, né? E ela tá falando com a polícia, assim, como se ela realmente fosse parte da equipe de polícia. Esse que eu acho incrível, porque eu demorei a entender que ela não era da polícia, porque durante muito tempo eu tava achando que ela era, tipo, uma ex-detetive. Porque parecia muito que ela fazia parte da equipe e aí se aposentou. Então durante uma boa parte do livro eu tava achando que era isso que ela era. Uma aposentada que tava ali ajudando ainda. Aí, dá pras tantas, eu fiquei tipo, porque... que eles falam, né, que ela é só uma senhorinha de vila que se mete onde não deveria se meter. Mas eu demorei a entender isso, tá? Mas então eles começam a ver quem tá desaparecido pra poder identificar o corpo. Até que eles recebem uma ligação falando que uma moça sumiu de um hotel chique lá na noite passada. E... eles falam mais ou menos como é que ela era, que ela era loura, baixa, não sei o que. Aí eles, putz, eu acho que é esse corpo aqui, né? Acho que é ela. Aí chamam a prima dela, que era a única familiar que tava por ali, pra poder reconhecer o corpo. A prima chega e fala: é ela. E essa parte é muito esquisita, porque a prima dela tá muito apática, sabe? Ela não parece estar triste, não parece estar surpresa. Ela só parece que tá assim, meio... nossa, é ela. O que, de primeiro momento, eu não suspeitei de nada, porque, assim, tem gente que realmente fica apática, tá em choque e não demonstra reação nenhuma. Então, eu realmente não pensei, deve ser ela. Essa prima era dançarina desse hotel. Torceu o tornozelo, não poderia mais dançar e pra não perder o emprego, chamou uma prima pra poder substituir ela até ela melhorar o tornozelo. Pra, sabe, manter em família. E aí, quando o tornozelo dela melhorasse, a prima ia embora e ela continuava com o emprego dela. Então, ela meio que deixa claro que ela tá irritada que a menina sumiu. Não falou nada. Tipo, ela deveria aparecer na noite anterior pra poder se apresentar e ela só sumiu. Ninguém encontrava ela. E nessa parte, eu comecei a suspeitar muito. Eu fiquei, mano... como assim? Essa mulher tá meio esquisita, não tá fazendo muito sentido esse sentimento dela de irritação. Mas, assim, era muito no início do livro, então eu tava, ela parece muito suspeita, mas ao mesmo tempo, tá no início do livro, eu acho que talvez seja uma coisa que a Agatha escreveu pra poder tirar a nossa vista do verdadeiro assassino. Então, no início, eu tava muito achando que a gente ainda não tinha conhecido o assassino. Spoiler, era ela sim, era a prima, tá? Tem um personagem que
É uma coisa que eu acho engraçada, porque esse personagem, ele gagueja muito, parece estar muito nervoso quando os policiais vão conversar com ele. Então eu comecei a suspeitar dele. Só que eu fiquei, mano, será que é realmente ele? Ou será que ele é só um pateta que fica nervoso perto da polícia? Ele é só um pateta que fica nervoso perto da polícia. Só que pra mim, ele tava gaguejando por causa do nervosismo da polícia. Só quando eu fui assistir o filme que eu entendi que ele é gago. Opa, reparei agora no meio do vídeo que eu esqueci de ligar a ring light. Também tem um outro personagem que eu fiquei com ódio dele só por causa do nome dele. Porque o nome dele é Basil Blake. Só que quando eu lia rápido, eu lia Brasil Blake. E aí eu sempre ficava confusa, eu ficava... Ué, por que tá falando Brasil? Aí eu voltava, Basil. Cara, na moral, teve muitos momentos da leitura que eu fiquei, por que está falando do Brasil? Ai, é a desgraça do Brasil. E ele foi o suspeito de início porque ele é muito festeiro e ele foi visto em uma festa com uma mulher loira platinada, assim como a descrição e o corpo em si, né? Não só a descrição da assassinada, da vítima. Aí eles foram lá pra interrogar ele. E aí chega uma moça loira platinada. E aparentemente era uma mulher que ele tava ficando em uma festa. E ficou gritando com ele porque ele foi embora mais cedo e abandonou ela na festa. E ela assim, eu não vou embora se eu não estiver cansada. Achei uma diva, porque assim, século XVIII e você tá assim, ponto desse jeito pra um homem. Diva, tá? No mínimo diva. Aí depois disso, eles vão conversando mais com a galera do hotel. E eles descobrem que essa garota era muito próxima de uma família, os Jeffersons, que é uma família que tá se hospedando nesse hotel. E que aconteceu um acidente com eles, em que o mais velho, que é o cabeça da família, que é o Sr. Jefferson, que já é um idoso, assim, rico, podre de rico, que sofreu um acidente junto com toda a família dele. Não toda, só... basicamente o núcleo principal, sabe? Ele, a esposa e os 2 filhos. Eles sofreram um acidente de avião, em que ele sobreviveu, mas perdeu as 2 pernas. A esposa e os filhos ambos morreram. Os filhos já eram adultos casados. Então agora o núcleo familiar dele é ele, a nora e o genro. E eles são muito próximos, eles realmente gostam muito do Sr. Jefferson. E estão ali sempre pra ajudar ele e auxiliar ele. Só que no meio entrou a vítima. Eu devia dar... Calma, eu vou tentar achar o nome da coitada da vítima, porque eu esqueci mesmo o nome dela. A Ruby foi a assassinada. Ok, beleza. E a Ruby tava se aproximando muito da família. E o genro e a nora, por mais que gostassem muito do Sr. Jefferson, estavam meio que se afastando. Porque, sabe, o luto foi passando, eles querem viver a vida deles. E nisso apareceu a Ruby, que tava dando bastante atenção pro Sr. Jefferson. Então, ele chegou ao ponto de começar um processo de adoção da Ruby. E é aí que entra o ponto principal. A suspeita começa a ser por, nossa, ela ia herdar uma herança gigantesca. Então, provavelmente mataram ela por causa de dinheiro. Mas qual seria o sentido de matar ela por dinheiro, a menos que fosse o genro ou a nora ou os 2? Porque mataram ela antes de completar esse processo de adoção. Então, ela não teria como herdar muita coisa. E ainda também não tinha o Novo Testamento em que constava com a Ruby lá. Até então só tinha o testamento que tinha o genro e a nora, né? Então ficamos assim, talvez eles não queriam aí, né, partilhar da herança. Conversando com eles e tal, fica muito esquisito. Tem uns momentos que você fica, cara, eu acho que são eles. Ao mesmo tempo que tem momentos que você fica, nossa, não acho que seja. Assim, o principal suspeito, pelo menos pra mim, o principal suspeito era o Mark. Acho que era Mark. Se não for, agora é Mark, que é o genro dele. Porque ele é muito esquisito. Ele começa a falar, tipo, eu imagino que eu seja o principal suspeito. Porque eu tenho um álibi, mas ninguém se importa com álibi. Eu tenho um motivo, que seria o dinheiro. Ele vai dando motivos pra ele ser suspeito. E ainda tem um outro momento em que ele fala, eu não gostava da Ruby, queria que tivesse sido eu que tivesse estrangulado ela. Então, ele era muito suspeito, mas o tempo todo da minha leitura, eu tava assim, cara, esses suspeitos estão muito óbvios. Então, eu acho que é uma forma da Agatha de colocar alguém aqui pra atrapalhar a nossa percepção, pra eu focar nesse aqui e no final das contas vai ser alguém que eu não tava suspeitando. Eu tava errada. O mistério é bem óbvio mesmo. Enquanto isso,
tinha a Nora, que ela realmente falava com muito carinho do Sr. Jefferson. E ela estava apaixonada por um outro homem, queria se casar novamente. Mas ela revela que tinha uma questão aí de que o Sr. Jefferson queria controlar todo mundo. E tanto queria controlar os filhos quando estavam vivos, quanto agora quer controlar os dois, o genro e a Nora. O ponto importante. Tanto a Nora quanto o genro torraram dinheiro. Basicamente, a Nora, coitada, o filho do Sr. Jefferson, que seria o esposo da Nora, ele começou a investir em coisas que não estavam dando sucesso, ele só estava perdendo dinheiro. Só que toda hora ele ficava investindo, tipo, não, preciso recuperar. E no final não sobrou muito dinheiro. Enquanto isso, Mark, eu não lembro com o que ele gastou, não. Tenho que confessar, não me lembro. Mas eu sei que ele ficou sem dinheiro também. Então ela revela pra senhorita Marple, especificamente pra ela não revela pros policiais, que ela tava sem esse dinheiro. E que ela se sentia muito mal, porque ela não queria magoar o Sr. Jefferson, mas ela queria muito se casar e não podia, porque ela tinha medo do Sr. Jefferson tirar ela do testamento, porque ela ia precisar desse dinheiro. Enquanto ela estivesse sob a tutela do Sr. Jefferson, ela não precisava se preocupar, porque tanto ela e o filho dela estavam sendo bancados pelo Sr. Jefferson. Mas quando ele morresse, basicamente ela ficaria sem renda se ela se casasse. Porque é tipo, agora você tá com outro homem, né? Aí, que até o momento, ela era a Nora do Sr. Jefferson, em que tem uma relação meio esquisita, em que ele meio que tentava ver nela a própria filha. É uma coisa meio esquisita. Então eu imagino que piora essa situação toda. Então é uma coisa que te faz pensar, tipo, mano, então com a Ruby chegando, atrapalha todos os planos dela. E ela quer muito proteger o filho. Inclusive, esse lance de proteger um filho é uma coisa que é comentada. Eu não lembro agora se é no livro ou se é no filme, ou se é nos dois. Que a Miss Marple fala que muitas mulheres acham que um crime é justificável a partir do momento em que elas fazem pelo filho. E assim, eu vou ser honesta, alguns eu acho justificável mesmo, tá? Nesse caso, meio que não seria justificável, mas eu passaria um paninho, devo admitir. Eu passaria. Mas não foi ela, não. Não foi ela. Foi o genro e a prima da Ruby. Acaba que realmente junta muita coisa pra ser o Basil Blake. E é muito engraçado, porque antes da polícia chegar lá, a senhorita Marple tá lá. Ela explica, assim, lembra pra loira oxigenada que tinha aparecido que aparentemente o Basil tava ficando? Na verdade, a senhorita Marple descobre que eles são casados secretamente. Eu não lembro o motivo pra ser secretamente, ok? Realmente eu esqueci. E a senhorita Marple, depois de revelar que sabe disso tudo, só vira assim: então, seu marido vai ser preso daqui a pouco, tá? Aí nessa hora chega o Basil só olha pra senhorita Marple e entra em desespero. E aí você fica, pronto, foi o Basil. Foi o Basil, porque o cara já desmoronou, nem tentou falar que não. Mas a senhorita Marple, ela começa a contar o que ela entendeu da história. E ela tava certa sobre tudo. Sobre como quem matou jogou o corpo da Ruby no tapete do Basil pra colocar a culpa nele. Só que ele chegou muito bêbado em casa. Ele viu um corpo, o que ele pensou? Vou chamar a polícia? Não. Vou jogar na casa do Sr. Bantry. Porque não gosto dele, rivalizo com ele. E ele achou que seria muito engraçado. Porque nesse livro, aparentemente, coisas estúpidas são desculpadas porque ele tava bêbado. Então foi o Basil realmente que jogou o corpo da Ruby no tapete do Sr. Bantry, porque o ponto importante é que o Sr. Bantry falou: nunca vi essa mulher na minha vida. Que obviamente o corpo tendo sido encontrado na casa do Sr. Bantry faz ele ser o primeiro suspeito, mas ele deixa bem claro: eu nunca vi ela antes na minha vida. Aí eles já começaram a suspeitar que foi o Basil que jogou ela pela janela para culpar o Sr. Bantry, e realmente foi isso que aconteceu. Mas eles perderam uma parte da história que só a senhorita Marple ficou sabendo, de que foi o genro do Sr. Jefferson e a prima da Ruby que mataram ela, realmente pra poder ficar com o dinheiro que iria pra ela. E vamos lembrar que tinha esse lance do Sr. Jefferson que ia controlar a vida dos outros. Então, como eles se casaram, meio que poderia atrapalhar aí esse lance do testamento, então eles manteram escondido. E a ideia principal era que com a morte da Ruby ele tivesse um ataque de coração, porque o coração dele estava fraco, e que com o susto ele tivesse um ataque cardíaco e morresse, e nisso não teria alterado o testamento, então o dinheiro iria bonitinho
tanto pro genro quanto pra nora. E aí é incrível porque pra poder desmascarar eles, os policiais se escondem no quarto do Sr. Jefferson, esperando um momento em que um dos dois vai lá pra poder finalizar com o Sr. Jefferson, porque ele não morreu com susto e isso estragou o plano deles. Então eles precisavam que o Sr. Jefferson morresse. E eles queriam fazer parecer realmente que foi um ataque cardíaco. Então eles conseguem pegar a Josie, que é a prima da Ruby, no flagra. Tipo, ela com uma injeção na mão, eles conseguem pegar ela no flagra e prendem os dois. E no meio disso, tem mais uma morte, que foi da Pamela, acho que é a Pamela, que era uma garota de 16 anos, uma escoteira, que basicamente foi usada só pra despistar, só pra atrapalhar a investigação. Ela tem importância nessa história? Ela tem. Temos que confessar que ela tem. Até porque muita coisa foi descoberta por causa da amiga da Pamela que contou pra senhorita Marple tudo o que aconteceu. E também foi através disso que a gente descobriu como que tem ligação com Basil Blake. Que basicamente, eu não lembro se tinha alguma treta aí com o Mike, o genro do Sr. Jefferson, com o Basil. Não sei, eu sei que muita gente não gostava do Basil, então eu acho que tinha sim. E aí basicamente chamaram essa Pamela pra poder fazer um teste de elenco na gravadora do Basil, porque o Basil trabalha com filmes e audiovisual. E falaram que era na casa do Basil, que ia ser na produtora dele. A garota foi, obviamente, maravilhada com a oportunidade que ela ia ter. Chegaram a arrumar ela e aí mataram ela. Ela é o corpo na biblioteca. O corpo na biblioteca não foi o da Ruby. A Josie, a prima dela, mentiu porque o corpo o tempo todo foi da Pamela. Aí, onde acharam o corpo da Pamela, na verdade era o da Ruby, que foi em um carro que tinha pegado fogo. Eles trocaram os corpos. Ou seja, dificultando mais ainda toda a investigação. Porque nisso, os horários da morte não estavam batendo com a história que eles estavam criando. Mas esse é um ponto também que eu quero reclamar. Porque foi uma coisa que me incomodou o livro inteiro. Porque é basicamente o que a senhorita Marple fala. De que, vocês confiam demais nas pessoas. Inclusive os policiais acreditam demais nas pessoas. Então a galera tava lá contando o seu lado da história. Eles acreditaram em tudo. Eles criaram uma história na cabeça deles e pra eles isso era verdade. Tem momentos em que as coisas fazem com que a história que eles criaram não seja verdade, porque não batiam as coisas com as provas, e eles queriam meio que forçar para que fosse o que eles achavam. O horário da morte, que foi dito que era entre 10h30 à meia-noite. Com a história que eles criaram, ela teria que ter morrido depois, e não tava batendo nos horários. Então eles ligam pro médico que fez a autópsia e falam, não poderia esticar esse tempo? Ele, não, ela morreu no máximo meia-noite, não dá pra esticar. E, eles realmente tentam convencer um médico, que obviamente não dá certo. Depois eles descobrem que realmente o horário das mortes estava errado, porque eram corpos trocados. Me incomoda muito isso, de que pra eles tudo é verdade. E eles em nenhum momento falam, mas se a gente estiver errado nessa teoria? Porque se no final das contas eles tivessem mudado de rota, depois descobrissem que a primeira rota deles estava certa, e nem estava tão certa assim, não estava totalmente certa, até porque eles foram parar no Basil Blake. Eles não souberam o resto da história. Quem soube foi a senhorita Marple. A senhorita Marple desvendou o crime, não os policiais. Os policiais prenderam o Basil e falaram, é isso aí, galera. Acabou aqui, ganhamos o caso, é isso, fechou. A senhorita Marple, sim, ele jogou o corpo na biblioteca do Sr. Bantry. Mas não foi ele que matou. Foi ela que matou tudo. E devo dizer, um dos principais quesitos para ela ter desvendado esse caso foram unhas. Porque ela reparou que tinham unhas na lixeira da Ruby. E só que como a Ruby trabalha com dança, se apresentando em salão, normalmente essas garotas que trabalham com dança têm unhas compridas. Só que as unhas dela estavam curtas. Então o que ela entendeu foi, uma unha quebrou e ela cortou as outras para poder se igualar. Só que o corpo tinha unhas roídas. E de unha ruída pra unha cortada tem uma diferença. Eu lendo isso, eu achei um pouco loucura. Tenho que admitir que eu fiquei, cara, mas até onde você pode levar esse quesito da unha? E se não foi isso que aconteceu? E se no final das contas ela realmente ruim as unhas? Ao mesmo tempo que eu acreditava muito, porque eu já tinha entendido que a senhorita Marple acerta tudo que ela se propõe a tentar desvendar. Ela sempre acerta. Mas eu tava muito, cara, como que as unhas vão ser tão importantes assim? Não quero. Porque no fim das contas, a Josie, a prima da Ruby, implantou essas unhas. Porque a Pamela, que foi a escoteira lá que morreu, tadinha, sem ter feito nada, ela tinha as unhas roídas. E aí, pra não atrapalhar essa investigação, quando a Ruby já estava morta no quarto dela, ela foi lá e cortou as unhas. Gente,
Temos que dizer, a Josie é muito inteligente. Não dá pra negar isso. Agora, eu devo dizer as partes que eu já deveria ter dito, mas eu esqueci. O gênero, que é um romance policial, uma ficção policial. Eu não tenho muito costume com esse formato. Honestamente, não li muito, sabe? Não é muito a minha praia. Eu me diverti lendo, me diverti bastante, real, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi um mistério muito fácil de resolver, em que a maior parte do tempo eu só não desvendei rápido, porque eu tava pensando, tá muito óbvio, então não deve ser isso. E por isso eu dei 3 estrelas, porque por mais que eu tenha me divertido, não sei, me causou um certo incômodo ter sido tão fácil assim, porque eu tava esperando mais. Acho que também por ser o nome Agatha Christie, eu tava esperando muito mais desse livro, eu tava com uma expectativa lá em cima. Porque, pô, é a maior escritora mulher dos tempos, assim, do romance policial. Vamos lembrar que ela só fica atrás da Bíblia e de Shakespeare. Eu realmente esperava muito. Talvez tenha sido só a minha expectativa sendo quebrada, talvez. E o tempo de leitura. Eu comecei no dia 18 de março e terminei no dia 27 de março. Então foram 9 dias de leitura. E assim, eu li um tanto corridinho, porque geralmente o nosso clube de leitura dura um mês. Esse em específico, acho que foram umas 3 semanas. E eu gosto de deixar pra começar a ler mais pro meio do mês, porque quando eu termino, geralmente eu termino tipo um dia antes do livro ou então no mesmo dia. Porque ele acontece à tarde, então eu termino de ler de manhã. Então tá muito fresquinho pra eu poder falar no clube. Só que nesse costume aí, eu fui começar a ler faltando tipo 5 dias pro clube do livro. E assim, gente, eu tinha coisa da faculdade pra fazer, então também não dava pra eu ficar lendo o dia inteiro pra eu poder rushar. Então eu só fui terminar de ler mesmo um de 2 dias depois do clube do livro. Então eu já tinha spoilers que falaram lá no clube. Isso não estragou a minha leitura em questão de tipo, se eu não tivesse recebido esse spoiler, eu teria dado uma nota maior. Não, honestamente eu não acho que isso teria acontecido, eu teria dado a mesma nota, porque foi decepcionante, gente. Eu esperava mais coisas, sabe? No fim do dia, eu indico esse livro? Indico, porque ele é divertido. Eu dei uma nota baixa, eu dei uma nota baixa, mas isso não quer dizer que eu não gostei dele. É só que assim, eu não gostei o suficiente pra poder reler. Eu recomendo muito, principalmente pra quem, assim como eu, não tem costume de ler esse tipo de livro. Porque começar com um mais leve, mais engraçadinho, talvez seja uma boa. E no final de contas, quem foi o meu personagem favorito? Gente, não teria como ser outra se não a Miss Marple, a fofoqueira da vila. Gente, não teria como eu escolher outro personagem pra ser meu favorito. Honestamente, quando eu tava na visão dos policiais desvendando o caso, eu ficava, tá. Tipo, não é que eu tava achando chato, mas eu tava ansiosa pro próximo capítulo em que teria a Miss Marple, porque eu gosto muito dela. E vendo desvendando as coisas dos jeitos mais improváveis possíveis era muito divertido. Agora, sobre a adaptação, eu já deixei bem claro que sim, tem uma adaptação. É uma série de filmes, que é Agatha Christie Mistress Marple. Alguma coisa assim, não sei direito. Que não tem disponível no Brasil, como eu disse. Mas dá pra procurar aí, você acha o filme em uma qualidade de uma coxinha do centro, mas com legenda em português. E eu quero dizer que eu gostei dela. Eu gostei, mas talvez... gente, talvez eu seja suspeita a falar. Porque, assim, a maior parte do filme é realmente muito igual ao livro. Só mudaram 2 coisas. Assim, que eu lembro de cabeça, mudaram 2 coisas principais. Primeiro, o acidente dos Jeffersons, que no filme não foi um acidente de avião. Foi uma bomba que caiu na casa dos Jeffersons enquanto eles estavam comemorando o aniversário do filho do Sr. Jefferson. Eu tomei um susto quando essa cena apareceu, porque eles estavam lá tendo uma janta e eu achei que era só realmente pra introduzir os Jefferson. Ou então que ia mostrar eles entrando no avião. E aí do nada aparece uma bomba. Gente, eu tomei um susto muito grande. E um outro ponto muito importante que eles mudaram foi os suspeitos. A Josie, que é a prima da Ruby, continuou sendo a Josie. A Josie realmente faz parte dos 2 universos, ela é culpada dos 2 universos. Só que aqui eles mudaram, não era o Mike Mark, o genro do Sr. Jefferson, na verdade era a Nora. E aí que vem o ponto principal, que, meu Deus, elas eram um casal, gente. Era um casal sáfico. Assim, eu diria um casal lésbico. Mas como parecia que a Nora... Nossa, eu acho que eu realmente não sei o nome da galera. Vamos dizer que o nome dela era Valerie. Só pra ela ter um nome, porque eu esqueci mesmo. Porque a Valerie parecia muito que realmente amava os maridos de quem ela ficou viúva. Então acreditou que ela fosse, sei lá, bissexual.
Enfim, mas aqui vamos dizer com certeza que era sáfico. Ok, era um casal sáfico. Elas queriam ficar juntas e cuidar do filho da Valerie juntas. Gente, não. E assim, eu esqueci de dizer de quando que é esse filme, né? É de 2004. E assim, chegou nessa parte do filme, eu tava assim, meu Deus, eu não acredito. Porque assim, um filme de 2004 e eles colocam lésbicas se beijando na nossa cara. Eu não esperava por isso. E eu achei incrível. Só que assim, tenho que ser honesta. Muito provavelmente não foi uma coisa de, vamos trazer representatividade. Lésbicas trambiqueiras. Não. Provavelmente foi só porque o mistério é realmente muito óbvio. Então eles quiseram dar um tchan a mais pro mistério ficar um pouco mais interessante, mais imprevisível. Assim, até quem lê o livro ficaria surpreso. E a Miss Marple até fala, ninguém suspeitaria de duas mulheres se amando. Porque o ponto é, a Miss Marple descobre que é esse casal porque ela descobre do casamento secreto. Gente, imagine uma senhorinha do século XVIII descobrindo que foi um casal de lésbicas. E ela nem tava tipo, que nojento, coisa assim. Não, ela só falou, foram elas. Por amor. Gente, eu amo a Diva. A Diva em qualquer universo é maravilhosa. É por isso que a Miss Marple é a minha personagem favorita. Olha isso, ela é incrível. O resto do filme é muito parecido com o livro mesmo. Uma parte que me deixou muito triste, que não tem no filme, mas que tem no livro e eu amo, é o capítulo da fofoca. Em que é basicamente um capítulo em que começam a contar sobre o assassinato de uma menina na biblioteca do Sr. Banjo e vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E é muito bom, porque a gente vai vendo o círculo da fofoca e como ela cresce, e como ela se torna outra coisa que não é a história verdadeira, sabe? E é incrível, porque esse capítulo termina contando pro padre. Eles contam pro padre, e o padre assim, gente, o que tá acontecendo? E a galera assim, nossa, padre, mas o senhor é sempre o último a saber das coisas, né? Gente, esse capítulo é incrível. Eu acho que foi o melhor capítulo do livro. E não tem no filme. E agora, pra finalizar, nós temos o ponto negativo e o ponto positivo do livro. O ponto negativo foi que o mistério é muito óbvio, né? Como eu já disse, eu fiquei um tempo aqui falando sobre isso. Então, né? E o ponto positivo, a leitura é muito leve e divertida. Que era o que eu tava falando agora, de como foi tranquilo de ler. Foi uma leitura que foi fluindo, sabe? Não era uma leitura pesada, não era uma leitura que eu tava, eu tenho que ler isso. Não, era uma leitura que eu realmente estava gostando de ler. Tanto é que eu terminei de ler depois do Clube do Livro e eu fui lendo amarradona. Tipo, eu ainda tava no, sei lá, 60%? Não, eu acho que eu tava mais. Mas ainda faltava bastante coisa pra ler. E eu fui lendo amarradona, sabe? Eu realmente só demorei pra ler porque eu não me liguei que faltava pouco tempo pro Clube do Livro. E, enfim, esse foi o meu tagarelando, a minha análise sobre Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. Eu espero que tenham gostado. O vídeo ficou muito longo? Ficou. Mas, assim, é por isso que o quadro se chama tagarelando. É isso que eu faço, eu tagarelo. Bom, e agora eu tô mostrando pra vocês como ficou o meu gráfico de pizza do maratona, das minhas emoções durante a leitura. Muita coisa foi o verdinho, que honestamente eu não lembro qual que é a classificação do verdinho, mas geralmente são coisas mais leves. E ficou também muito no roxo, que são as partes que eu tava focada, tipo, eu tava muito grudada ali na leitura. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Até o próximo, que não necessariamente vai ser sobre livros. E também não necessariamente vai ser em uma data tão perto, né? Eu posso demorar 2 dias ou mais 2 anos, quem sabe? Eu espero que tenham gostado. E se gostaram mesmo, deixe um like e compartilhe o vídeo. E bom, até o próximo. Tchau!